este é o Poder Entrevista. Eu sou Kélia Calha, editora assistente aqui do Poder 360 e vou entrevistar o relator da CPI do MST, Ricardo Salles. Ricardo Salles tem 47 anos e é advogado. Foi ministro do Meio Ambiente entre 2019 e 2021 no governo Bolsonaro. Atualmente está em seu primeiro mandato como deputado federal. Deputado, obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco no Poder Entrevista. Agradeço também a todos vocês que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada ao vivo no estúdio do Poder 360, aqui em Brasília, na data de 24 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Deputado, o tema principal desta conversa de hoje, é a CPI do MST, Mas antes eu quero aproveitar a votação do marco fiscal, do arcabouço fiscal de ontem para hoje e tentar entender um aspecto específico com o senhor. A bancada do PL, ela foi orientada ela foi liberada, na verdade, para essa votação. Dos 90 deputados que votaram, 60 votaram contra e 30% votaram a favor. Muito embora o presidente Jair Bolsonaro tenha sinalizado ali na semana passada que o PL apoiaria o projeto, o projeto ali de lei complementar. Eu lhe pergunto, já que a imensa maioria do partido votou contra a proposta do governo relatada pelo Cláudio Cajado, pelo relator, significa dizer que o PL tinha uma proposta melhor e que por isso foi majoritariamente contrário a esse projeto de lei complementar? Pois é, primeiro é importante dar o crédito a quem merece. Essa vitória da votação do arcabouço na Câmara dos Deputados é mérito do presidente Arthur Lira. Não foi o governo que viabilizou uma base, nem construiu essa estratégia. Simplesmente, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, entendeu a relevância da estabilidade fiscal, da previsibilidade, da sinalização para os investidores no Brasil e no exterior, e ele próprio chamou para si a responsabilidade de viabilizar a votação do arcabouço fiscal. O relator, o deputado Cajado, conversou com todos os partidos, todas as bancadas. Fez um trabalho muito competente, ouviu críticas, recebeu dados, procurou fundamentar todas as suas posições. Entretanto, em que pese esse trabalho relevante do deputado Cajado, o relatório produzido, que foi talvez a melhor versão possível diante daquilo que o governo aceitava, para as alterações do arcabouço feitas na Câmara sob a relatoria do Cajado, esse relatório possível que foi votado e aprovado, na nossa visão, de uma parte dos deputados do Partido Liberal, poderia ter sido melhor. Em que medidas? Basicamente em dois caminhos. A parte de responsabilidade da administradora ou dos administradores, você ter uma norma reguladora de todo o sistema orçamentário, sem que haja previsão de responsabilização daqueles que descumprem o normativo, torna as sanções, a efetividade dessa norma, uma ficção. Porque você tem um parâmetro, você tem regras, você tem alguns marcos, e você diz, olha, é isso que tem que fazer, mas se não fizer, não acontece nada. Mas chamar o presidente para prestar esclarecimento não já é algo muito... É muito leve. O senhor acha ousado levar o presidente da República em mandato para prestar esclarecimento? Será que isso não já é constrangedor, digamos assim, o suficiente, deputado? Mas veja só, quando a pessoa é irresponsável fiscalmente, o constrangimento de reconhecer a sua irresponsabilidade é o de menos. O problema maior, o que mais relevante tem, é você saber que ele terá responsabilidades por agir de maneira irresponsável com o dinheiro do contribuinte. Quando você fala em responsabilização por normas ou por descumprimento de normas relativas às questões orçamentárias, fiscais, o que você está dizendo, em outras palavras? Que o poder público não pode agir com o dinheiro do contribuinte de maneira irresponsável e ter a sua irresponsabilidade encarada com um certo grau de impunidade. Você está gerindo o dinheiro de terceiros.
O dinheiro do contribuinte não é do governo. O governo tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a sociedade brasileira, que paga os seus impostos e confia no governo para que faça uma gestão responsável, coerente, competente. Quando você confia algo a alguém e esse alguém não cumpre, não basta vir trazer a sua explicação numa eventual convocação no Congresso Nacional. É preciso que haja responsabilidade. Então, o primeiro ponto que fez com que parte dos deputados não acolhesse o relatório do deputado Cajado e, consequentemente, votasse contra, eu fui um desses que votou contra, foi justamente a ausência de mecanismos de efetiva responsabilização do administrador que descumpra a norma. Este foi o primeiro ponto, de maneira geral. O segundo ponto, de também muita relevância, diz respeito ao controle de gastos. Não existe, desde o orçamento familiar, questões mais corriqueiras do dia a dia das pessoas e das famílias, até a administração do poder público, do Estado brasileiro, da União, dos estados, do município, não tem como você fazer equilíbrio fiscal só sob a ótica do aumento de receita. Toda família, todo cidadão, toda empresa, pequena, média, grande, não importa, quando resolve melhorar a qualidade das suas finanças, do seu equilíbrio orçamentário, dos seus gastos, ela olha, obviamente, maneiras de melhorar a sua receita, quanto a isso não há crítica, e também de melhorar a sua despesa, reduzir o número absoluto e melhorar a qualidade da sua despesa. O que nós vimos no arcabouço aprovado? Que o aumento da receita, basicamente, se baseia em dois pilares. Primeiro, numa suposição, num desejo, numa expectativa de aumento da atividade econômica e, portanto, de um aumento arrecadatório em cima de um maior volume de circulação de riqueza no país. O que não é muito prudente, considerando que o mundo inteiro, nesse momento, dá sinais de uma crise econômica global. Então, você apostar num aumento de arrecadação derivado do aumento da atividade econômica, no momento em que o mundo está dando sinais de retração, é, no mínimo, uma desatenção com o que acontece no cenário internacional. Ou, que me parece mais crível, uma espécie de dissimulação. Você dissimula a sua expectativa, finge que você acredita que vai ter aumento de arrecadação baseada na atividade econômica e faz uma afirmação que é muito mais um desejo, muito mais um ato de fé do governo em algo do que efetivamente uma projeção séria. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é você querer aumentar carga tributária no Brasil. Ainda que possa ter alguma coerência ou alguma procedência o argumento de que há setores que não pagam imposto, e é verdade, por exemplo, os fundos exclusivos, onde muitos milionários colocam suas atividades econômicas e não pagam imposto, precisam ser tributados. Regimes especiais, isenções para determinados setores, também muitas vezes criam distorções. Mas você não mexe nisso de maneira abrupta, você tem que ter um cuidado. Mas, de todo modo, sem entrar na tecnicalidade desses pontos, o fato é que você querer aumentar a carga tributária no Brasil, que já tem uma carga tributária gigantesca, que acaba por asfixiar a própria economia que o governo quer ver incentivada, não é uma maneira correta. A maneira correta seria, o que eles não fizeram, a maneira correta seria entregar mecanismos claros, precisos e objetivos de como melhorar o gasto público, quer seja a redução do valor absoluto da despesa pública e, nas despesas que não podem ser reduzidas, porque são imposição legal, são repasses constitucionais, enfim, você melhorar a qualidade desse gasto, para que ele traga efetividade, para que ele traga resultados na geração de riqueza na economia. Mas reduzir, por exemplo, de novo o número de ministérios não esbarra na política vigente até então de austeridade com áreas econômicas que são chave para o governo? O governo se elegeu com essas plataformas sociais, né, de reajuste ali, de inserir o mais pobre ali na geração de consumo, enfim, tem o Bolsa Família, né, conseguiu assegurar o Bolsa Família no valor, aumentou, tem ali um complemento para quem tem filhos em determinadas faixas, né? Então eu lhe pergunto, se deixa reduzida a estrutura do Estado, no caso, em número de ministérios menores, você, não, de certa forma, ali cria um lapso da atuação, de fato, dos ministérios nas áreas estratégicas. Por exemplo,
ter um Ministério de Povos Indígenas, que é considerado vital para esse governo, dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Será que essa era a estrutura ideal, né? Então, assim, quando a gente olha para esse aumento de despesa, a gente considerando a estrutura maior que o governo, o terceiro mandato do presidente Lula implementou, a gente pensa que é porque, na visão do governo, de fato, essa ampliação tá dentro da plataforma política com a qual ele se elegeu. Então, não é, de certa forma, contraditório esperar que o presidente eleito, com essa plataforma social mais abrangente e esse tipo de política de aumento econômico, de fato, coloque uma estrutura para tocar o que o elegeu, de certa forma? Pensando agora no cenário real, assim. Vamos lá. Número de ministério não quer dizer muita coisa. Não é o fato do Lula ter 37 ministérios e o Bolsonaro ter tido 22 que define a despesa pública. Por que você criou muitos ministérios? Tem, evidentemente, temas que o Lula defendeu na campanha e que ele meio que se comprometeu a criar uma pasta própria para aquele tema? Sim. Mas também uma parte dessa profusão de ministérios é para mera acomodação política. Em outras palavras, para lotear o governo entre os partidos que supostamente fazem parte da base e, com isso, manter o seu apoio. Então, a quantidade de ministérios não é o fator determinante. O fator determinante são as despesas que esses ministérios geram. São as despesas que os programas públicos do governo se comprometem a fazer. É a ausência de limite das despesas públicas, principalmente a correlação entre essas despesas e a receita. Quando o governo se dispõe, por exemplo, a aumentar substancialmente despesas com funcionalismo. E você sabe no Brasil que a maior parte das despesas com funcionalismo está na elite do funcionalismo público, pessoas que já ganham salários altíssimos. E o governo dá aso, e isso acaba se espalhando em outros poderes da federação, dá aso, por exemplo, a uma série de privilégios, a vantagens na aposentadoria, a complementos salariais, verbas indenizatórias, uma espécie de atendimento de pleitos que são eminentemente corporativistas. Que vantagem isso traz para a atividade econômica brasileira? Praticamente nenhuma, mas piora muito a relação da correlação entre a receita e a despesa. Quando o governo se dispõe a gastar bastante com questões como, por exemplo, um programa habitacional como Minha Casa Minha Vida, sem atentar para o cuidado da eficiência do gasto do Minha Casa Minha Vida, só quem ganha são as incorporadoras que constroem casa dentro do Minha Casa Minha Vida. Da mesma forma, as despesas de investimento, por exemplo, na energia, no Ministério de Minas e Energia. Quando você autoriza determinados investimentos na área de energia, como, por exemplo, recursos para termoelétricas, para gasodutos, coisas que não estão diretamente ligadas, vamos dizer, à produtividade brasileira. Você está aumentando a despesa, pronto. Quem ganha com isso? Quem presta o serviço de construir essas determinadas infraestruturas. Então, assim, tem muita despesa pública em que o governo está se comprometendo a gastar, ou já se comprometeu, por ocasião da PEC da transição e por aí vai, que são desnecessárias, são supérfluas, e são más despesas. O governo deveria se preocupar em olhar essas despesas, em dizer, eu não vou desperdiçar dinheiro do contribuinte nessas despesas que são ruins, estão mal planejadas, são, no fundo, o interesse de pequenos grupos de lobby que dominam a máquina pública. Então, não é que você está abrindo mão, por exemplo, de investimentos em educação, que são importantes e relevantes, investimentos em saúde, que são importantes e relevantes. O que nós estamos dizendo é, quer gastar em saúde? Gaste bem. Quer gastar em educação? Gaste bem. Quer gastar em quaisquer verbas? Pode gastar, mas bem. E o que a gente está vendo o governo fazer é uma despesa indiscriminada e não planejada. O que é isso? Desperdício de dinheiro público. Para não dizer hipóteses de corrupção e tudo mais. Mas só para ficar na presunção de boa-fé. É desperdício de dinheiro público. Quando você não planeja, não faz o gasto de maneira organizada, coerente, estruturada. Então, essas questões vão custar caro para a população brasileira. Porque quando o governo gasta demais, aumenta a inflação. Quando o governo gasta demais, aumenta a desconfiança internacional ou até nacional daqueles que adquirem títulos do governo.
e começam a cobrar mais juros para emprestar para um governo que tem risco de calote, risco de insolvência. É por isso que sobe os juros. Os juros nada mais é do que um freio para a inflação e, de outro lado, a precificação que o mercado traz para emprestar dinheiro cuja qualidade do crédito é duvidosa. Então eu falo, eu até te empresto, mas eu quero mais juros em troca, porque eu estou tomando risco. Então é isso que acontece. Vamos avançar aqui. Eu Sim ou não? vou chegar em CPI. Gente, o deputado vai votar aqui no Infoleg, né? Estão tendo votações importantes, né? Como ele está com a gente, ele pode votar remotamente, só para vocês entenderem também, tem um aplicativo ali, o aplicativozinho da Câmara que chama Infoleg, e aí o deputado está aqui votando. Eu vou avançar, claro, para a CPI, mas eu queria só fazer mais uma pergunta sobre marco fiscal, mas não na perspectiva econômica, política, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, esteve no Senado, visitou ali o gabinete do filho, né, o Flávio Bolsonaro, e disse que o PL ia votar junto com o marco fiscal, né? Deu essa declaração pública ali, dizendo que o PL não tinha a intenção de atrapalhar ali a votação do marco fiscal, porque, enfim, diz que era um projeto importante para o país, né? Apesar da fala do ex-presidente, né, boa parte do PL votou contra o projeto. Dos 90, 60 votaram contra, o senhor é um desses 60, né? Eu lhe pergunto, eu acho que o nome certo nem é desobediência, né? Mas o fato de não ter colado ali no direcionamento público do presidente Jair Bolsonaro de votar a favor do marco fiscal, faz com que a gente enxergue que há, de certa forma, um distanciamento dos direcionamentos do presidente, já que ele está ali no meio de investigações. Enfim, qual é o peso do presidente Jair Bolsonaro hoje dentro do PL, ali no que pertine ao Congresso Nacional? Veja, o peso do presidente é total. Mas eu entendo, quero crer, que a fala dele talvez tenha sido mal compreendida nesse sentido. O que quis dizer o presidente? Que o PL não fecharia questão contra o arcabouço apenas para fazer uma oposição irracional, né, até de certa forma desproporcional em relação ao governo, que foi o que esse governo, os integrantes do governo, quando eram oposição ao Bolsonaro, fizeram. E ao fazê-lo, fizeram oposição ao Brasil, não só ao Bolsonaro, mas ao Brasil. Vários temas, tanto na Câmara quanto no Senado, em momentos diferentes. A Câmara sob a presidência do Rodrigo Maia e o Senado sob a presidência do Rodrigo Pacheco. Mas, enfim, o que o presidente Bolsonaro quis dizer? Que o PL iria, de certa forma, liberar os deputados que entendessem cabível apoiar o governo nessa questão do arcabouço, eles estariam liberados para aprovar. O governo, o presidente Bolsonaro, nem o PL, fariam uma tomada de posição monolítica para dizer quem é do PL tem que votar contra. Não. O que o presidente quis dizer ali? Quem for do PL e entender que o arcabouço é bom para o Brasil, fizer uma relação custo-benefício e entender que é bom para o país, está liberado para ajudar o governo. Nós não vamos fechar questão nisso. Agora, os outros deputados, dentre os quais eu me incluo, que entendem que o arcabouço não era bom o suficiente e passam um recado de desequilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal no médio e longo prazo, votam contra. Nós votamos contra. Eu fui um deles. Vamos entrar agora no assunto do momento, né? A CPI do MST, né? O senhor foi escolhido a dedo para ser relator dessa comissão, né? E a gente sabe que a posição de relator não é só de alguém que senta ali e tem um poder depois de levar a público um documento que reúne todo o período de atividades e as consequências, né, e as investigações, enfim, parlamentares feitas diante das oitivas, das investigações. O senhor mesmo estava aqui contando que segunda-feira começa as diligências, né, lá em São Paulo. Eu queria saber, muito objetivamente, qual que é o cronograma do senhor enquanto relator, né, não exatamente a data, mas o que é que o senhor pensa no rol de atividades, né, e também a mais recente CPI, né, a CPI da Covid, ela trouxe ali a perspectiva também de que a relatoria, ela tem uma finalidade na entrega do documento, né? Você teve uma CPI com 78 pessoas físicas indiciadas e 2 pessoas jurídicas indiciadas, né? A decisão de levar para frente ou não do Ministério Público, a gente sabe que isso está parado. Mas com relação ao seu relatório também, né? Como é que ele está sendo pensado? Quais entidades vão participar da construção desse relatório? Como é que o senhor está querendo fazer? Então, são 2 coisas, cronograma e como é que o senhor está pensando essa questão estratégica da entrega do melhor relatório para vocês, no caso da CPI do MST.
Nós, de certa forma, deixamos claro no plano de trabalho que foi apresentado ontem na comissão, que nós faremos diligências aos estados onde as invasões ocorreram e vêm ocorrendo nesse ano de 2023, a identificação daqueles que organizam e coordenam essas invasões, quem tem financiado essas ações e, por outro lado, quem tem se omitido diante do dever legal de combater os crimes associados a essas invasões de propriedade. Então, esta é a visão do plano de trabalho. Então, esta fase inicial que nós nos encontramos, ela vem aprovando requerimentos de convite ou, eventualmente, convocação de pessoas que podem trazer esses subsídios, sobretudo aqueles que, de certa forma, sofreram as consequências dos crimes praticados, tanto autoridades quanto privados, quanto pessoas que foram outrora membros desses grupos, que sofreram algum tipo de extorsão, de imposição, de chantagem, enfim. Isto de um lado. De outra forma, aqueles que são da base do governo e que compõem a CPI têm, nesta oportunidade agora, de indicar locais, experiências, assentamentos, cooperativas, enfim, aquilo que eles entendem que poderia demonstrar uma narrativa positiva dos movimentos de acesso à terra e de reforma agrária. Então, isso para nós termos, evidentemente, um equilíbrio entre o que nós encontramos de coisas negativas dentro do movimento de sem terra, movimentos de invasão de propriedade, etc., que usam o pretexto de acesso à terra, por exemplo, como bandeira das suas ações, mas que praticam crimes. Mas nós também queremos dar oportunidade para aqueles que verdadeiramente querem acesso à terra e até aqueles que, tendo tido acesso à terra, conseguiram um resultado positivo. Então, o que a CPI está fazendo agora? Abrir oportunidade para coletar todas essas informações, todas essas experiências, positivas e negativas. Junto com isso, coletar nomes de gente a favor e contra, pessoas que fizeram bem feito e as que fizeram mal feito. E as diligências nos estados nos permitem entender a peculiaridade dos movimentos, das ações e da perspectiva em cada estado. Não necessariamente são os mesmos grupos e não necessariamente eles se falam. Então, a realidade da Bahia, que teve como caso mais conhecido, mas não o único, a invasão das terras da Suzano, talvez seja diferente daqueles do Mato Grosso do Sul, que inclusive invadiram a fazenda da ministra Tereza Cristina. Que também é diferente, por sua vez, desses que nós vamos conhecer na segunda-feira agora, que é a realidade do Pontal do Paranapanema no estado de São Paulo. Então, há uma gama enorme de experiências positivas e negativas, ações legais e ilegais, pessoas contra e a favor. Então, nós vamos reunir todos esses dados para ir formando uma opinião sobre qual é a realidade dentro do cenário fundiário no Brasil. Discutir ao longo desses trabalhos também por que e como a gente poderia fazer a regularização fundiária no Brasil. Este é um assunto de fundamental importância. Enquanto nós não entendermos que a regularização fundiária é pressuposto da estabilidade das relações no campo e nas cidades, em quaisquer estados brasileiros, esses conflitos, todos eles, invasão de propriedade urbana, rural, invasão de terra indígena, invasão de unidade de conservação, desrespeito ao direito de propriedade em assentamentos, tudo isso tem, em algum momento, uma semente no tema regularização fundiária, ou, mais precisamente, na ausência de regularização fundiária. E, por fim, também entendo que pode ser um resultado positivo desse trabalho, ao final, uma proposta de medidas que inibam os crimes, e aí algo que já está em andamento no Congresso, não será consequência da CPI, que são ações, por exemplo, que indicam que aqueles que invadem de forma criminosa perdem acesso aos programas sociais, perdem direito a serem assentados e por aí vai. Mas há um outro aspecto fundamental, que é qual é o modelo de reforma agrária que o Brasil tem espaço hoje para fazer? Qual é o procedimento?
qual é que é a expectativa, qual é a estratégia, efetivamente, para que a reforma agrária possa ser feita respeitando a produção da agropecuária, respeitando o direito de propriedade, respeitando a previsibilidade e a segurança jurídica. Né? O Brasil não pode ser um país que o principal motor da economia brasileira acorda e vai dormir todo dia com o risco de ter a sua propriedade injustamente invadida. Nós precisamos ter um modelo. É alternativa do governo, é legítimo do governo do presidente Lula, que foi eleito com o voto da esquerda, querer fazer reforma agrária? É legítimo. De que forma? Como a lei permite. Respeitando, inclusive, a realidade do campo brasileiro. Hoje, diferentemente da Constituição de 88, quando ela foi promulgada, a realidade no campo é completamente diferente. Mesmo as pessoas que compõem os movimentos são diferentes. Naquela época, muita gente que era do campo e foi para as cidades porque não tinha oportunidade. Hoje, a maioria dessas pessoas já nasceu nas cidades. Não são egressos do setor rural. São pessoas que estão sendo, em grande medida, lógico que não são todos, arregimentados nas cidades para vir lutar por terra no campo. Pessoas que não têm sequer vocação para o campo, muitas delas. Propriedades improdutivas. O Brasil praticamente não tem mais propriedade improdutiva. Em pleno século XXI, no ano de 2023, no país mais forte em termos de agropecuária, com ela mais produtiva, mais sustentável e mais rentável, agora não porque caiu o preço das commodities, mas muito rentável, ninguém mais especula com a terra. Mesmo a pessoa que não tem vocação para produzir, que herdou uma propriedade, comprou, tá? E ela não quiser produzir, ou não pode, ou não tem condições naquele momento, não tem liquidez, o que ela faz? Ela arrenda. Ela arrenda para a pecuária, ela arrenda para a lavoura. Então, praticamente não há terra viável para a agricultura ou para a pecuária que hoje seja improdutiva. Então, essa é uma visão equivocada, que o MST está buscando as terras improdutivas e que não cumprem a sua função social. Não tem. Tanto que as invasões, só concluir, as invasões de 2023, todas, foram em cima de áreas produtivas. Só pegando esse gancho, já vou fazer minha próxima pergunta. O MST, historicamente, né, ele é um movimento que, na perspectiva social e midiática, ele foi criminalizado ali, né? A visão que puseram sobre o movimento, né? Eu não sei se quem está acompanhando a gente sabe, mas existe uma diferença entre acampamento e assentamento, né? O acampamento, o deputado vai me corrigir se eu estiver errada, o acampamento é aquela fase em que pessoas interessadas numa terra dita improdutiva, pensada improdutiva, enfim, elas se organizam para tentar alcançar aquela terra por meio ali de uma movimentação de fato, né, de pessoas, e depois chegar a um consenso com o governo, que quem tem hoje a competência para fazer essa destinação de terras, das terras ditas improdutivas. O assentamento é aquele tipo de movimento em que as pessoas já conseguiram, já tiveram aí êxito nessa negociação e elas estão esperando que, de fato, aquela terra passe a ser daquele grupo, né? Quem já visitou, não sei se o senhor já teve a oportunidade, deputado, mas quem já visitou um movimento de MST, seja assentamento ou acampamento, é um movimento extremamente politizado. Ali dentro você tem uma descentralização de atividades, tem a escola, tem quem é responsável ali pela parte ali da administração. Então, da perspectiva política, o movimento MST é bastante politizado nessa perspectiva de descentralização de atividades, né? Muito embora, e aí isso obviamente não é a totalidade, né? Mas assim, o movimento foi pensado originalmente assim, né? Mas não necessariamente ele acontece e também não foi isso que foi sempre vendido para a imprensa. Eu lhe pergunto, né? Eu queria saber se o senhor já foi no movimento, seja assentamento, seja acampamento, né? E se o senhor faz parte do grupo que, de uma maneira geral, criminaliza o MST, ou o senhor entende que há ali a parte frutífera do movimento pela qual sempre foi pensada, né? Vamos lá. Eu já fui em inúmeros locais do MST, tanto ocupações quanto assentamentos, em vários lugares do Brasil. Eu acho que há uma questão aqui, é a seguinte: a criminalização, ela decorre de atitudes criminosas. Quando alguém invade uma propriedade, usando a força, colocando crianças na linha de frente para se proteger como uma espécie de escudo humano, quando ao invadir, além de tudo, a turma mata o gado, rouba os tratores, corta a mata, vende a madeira,
fica com o dinheiro, depreda a sede das fazendas, destrói os tratores, cobra dinheiro indevidamente do proprietário para sair de uma propriedade que é dele, que é o crime de extorsão, não é por outro motivo que o Zé Rainha está preso. Isto é crime. Não interessa se o boné que ele está usando é do MST, da Frente Nacional de Luta, da Via Campesina ou do MTST nas cidades. É crime. O dispositivo do Código Penal, ele não diz assim, crimes praticados por pessoas salvas do MST. Não. Todas as pessoas que praticam determinadas condutas praticam crimes. Então, quando o MST ou qualquer outro desses movimentos é chamado de criminoso, é porque, sob o manto desses grupos, sob a bandeira desses grupos, tem sido praticados uma série de crimes. O que não quer dizer que todos os integrantes desses movimentos praticam crimes. Mas o que há, infelizmente, é um contingente de pessoas muito humildes que acabam sendo manipuladas, instrumentalizadas por várias lideranças destes movimentos que, visando ganhos políticos ou visando ganhos econômicos indevidos, como a própria extorsão comprovada do José Rainha em cima dos produtores rurais lá no Pontal do Paranapanema, configuram crime. Então, não é que se criminaliza o MST ou os demais movimentos, é que certas atividades praticadas por eles são crime. E elas não deixam de ser crime só porque o sujeito está com o boné do movimento A, B ou C. Não adianta querer fazer coisas criminosas e achar que tem uma espécie de licença poética para chamar esbulho possessório de ação social, para chamar extorsão de socialização do capital. Crime é crime. Então, quem tem culpa, muitas vezes, na criminalização, são os próprios membros, muitos dos quais de maneira consciente, dolosa, e outros de maneira involuntária. O que nós queremos com essa CPI? Claro, brecar as ações criminosas? Sim. Que a CPI sirva de fator inibitório de prática de crime? Claro. Mas nós também queremos separar aquelas pessoas que estão dentro daqueles grupos com uma boa fé, com vontade de produzir e que querem fazer algo positivo, de outros que sabem de antemão que estão cometendo crime, que manipulam os demais, que utilizam essa manipulação para ter benefícios políticos ou benefícios econômicos indevidos. O assentado, primeiro é importante deixar claro o seguinte, quem faz assentamento, ou seja, quem dá o lote para o agricultor, não é o MST, nem nenhum outro movimento, é o INCRA. Tá? Há assentamentos que deram certo, no sentido de que houve produção, ou há produção de alimentos, de produtos agropecuários e tal. Há outros assentamentos que deram errado. E também é foco da nossa CPI entender as razões pelas quais esses assentamentos que deram certo. E por que outros assentamentos estão dando errado? Você tem inúmeras explicações. Às vezes você assenta a pessoa que não tem vocação para o agronegócio, para a produção agrícola, e ela vai dar errado. Você faz um assentamento num local que a terra não é boa. Você pode fazer um assentamento e não ter, por exemplo, água para produzir, para irrigar, para fazer, para acontecer. E você pode ter assentamentos feitos por gente que só queria pegar o lote, fazer um contrato fajuto e repassar o lote para alguém. Está cheio de assentamento onde o assentado, no fundo, é um testa de ferro. Ele pega o lote e arrenda para terceiros. Então, tudo isso vai ser investigado na CPI. E tem um detalhe importantíssimo, que é a oportunidade dos membros do governo, os deputados da base do governo, de apresentarem os casos que entendem que sejam boas experiências. Eles estão à disposição de apresentar esses casos e nós não nos furtaremos de ir a esses locais e constatar boas experiências. Nós só não vamos comprar narrativas construídas propositalmente de que o MST é tudo maravilhoso, todo mundo vive harmonicamente, produz arroz orgânico, suco orgânico, uma maravilha, tá? Não é verdade.
Pode até ter lugares que isso acontece, mas isso não é a regra. Então, a CPI não nasceu à toa. A CPI nasceu justamente porque tem havido uma série de desrespeito ao direito de propriedade, de invasão, depredação, extorsão, e as pessoas estão justificadamente indignadas com esse tipo de coisa. A CPI não nasceu por acaso. Ela nasceu por um motivo, e esse motivo é o objeto da CPI. Estão puxando minha orelha para terminar já, mas eu queria fazer duas perguntinhas para o senhor que eu não posso deixar de fazer. Né? Essa semana, a gente acompanhou nas redes sociais, me desculpe, na semana passada ainda, um post do senador Randolph, que fez ali, né, uma reclamação da negativa do IBAMA para a Petrobras, o senhor respondeu, né? Houve ali uma resposta mais chamativa, digamos assim, do líder do governo no Congresso, né? Mas eu lhe pergunto, o que é que o senhor pensa dessa circunstância? Né? O governo está contando com essa perspectiva, na expectativa de investimento, né? Argumenta que há uma distância muito grande ali da Foz, né? E, territorialmente falando, 500 quilômetros, é muito distante, enfim. O presidente Lula já se colocou como alguém que vai fazer esse diálogo, a ministra Marina disse que o presidente está do lado do IBAMA, enfim, né? O que é que o senhor pensa disso? E depois eu tenho uma perguntinha para a gente encerrar. Muito bem. Primeiro, com relação ao Randolph. O Randolph passou 4 anos do governo Bolsonaro criticando tudo na área ambiental e se colocando como um grande ambientalista, criticava tudo a todo momento. Bastou ter um único caso que interessava as questões políticas dele lá no estado do Amapá, ele adotou os mesmíssimos argumentos que nós sempre utilizamos. Porque os argumentos em si não estão errados. O problema é a hipocrisia. É você passar 4 anos sendo um radical do outro lado, dizendo que esses elementos, esses argumentos eram inválidos, injustos, indevidos, inadequados, inoportunos, e ele próprio utilizar os meus argumentos para defender algo que era do interesse dele, que é para receber recursos para o Estado dele e fazer política para ele, que quer ser provavelmente governador do Amapá. Então ele pegou os meus argumentos e trouxe um ar de respeitabilidade. Os mesmíssimos argumentos. Exatamente igual. Muito bem. Dito isso, eu acho que o governo precisaria criar uma maneira de mostrar que aquele projeto não é danoso para o IBAMA, para a ministra Marina Silva e para a sociedade. Assim como nós tentamos mostrar todos os programas ou todos os projetos que foram tramitados no governo do presidente Bolsonaro. Eu me recordo quando houve o leilão dos lotes próximos a Abrolhos, que não eram próximos. Aliás, praticamente era a mesma distância dessa distância que ele está argumentando da foz do Amazonas em relação às áreas de pesquisa. Então, veja, é uma situação muito parecida. Não é igual, mas muito parecida. E o que nós estamos dizendo? A resposta é técnica. Assim como outras questões ambientais no Brasil precisam ser tratadas sob a ótica técnica. Veja, vou dar um outro exemplo. O linhão de transmissão de energia entre Boa Vista e Manaus estava aguardando 10 anos, há 10 anos, para ter uma licença para poder ser construído, sob o pretexto de que precisa da anuência dos indígenas. E nunca consegue a anuência dos indígenas, porque cada hora é uma desculpa diferente, porque tem que traduzir para a língua indígena, porque tem que fazer consulta no meio da pandemia, e por aí vai. Qual é o prejuízo que uma linha de transmissão pode causar em passar por cima de uma terra indígena? Não é prejuízo nenhum, é uma questão de bom senso. Até porque a não existência da linha de transmissão faz com que o estado de Roraima seja o único estado do Brasil que está fora do operador nacional do sistema, está fora do sistema de transmissão de energia, e com isso, o estado de Roraima, cada vez, ele é abastecido pela energia que vem da Venezuela. A Venezuela, que é um caos, graças ao socialismo que foi implementado lá, o regime do Maduro, do Chaves, que o Lula gosta, que a turma gosta, transformou a Venezuela numa miséria. E graças à miséria venezuelana, toda hora a energia que vem da Venezuela para Roraima cai. O sistema colapsa e cai. Tem vários blackouts ao longo do dia. O que acontece com o estado de Roraima quando cai a energia? Eles ligam o quê? As termoelétricas a diesel.
Ou seja, você está há 10 anos acionando termoelétrica a diesel porque não deixam passar a linha de energia elétrica de Manaus para Boa Vista e que faria com que as termoelétricas não precisassem ser acionadas mais, porque estaria abastecida pela energia brasileira e não mais pelo sistema falido dos socialistas da Venezuela. Então veja que fez mal, não é uma questão indígena, fez mal para o meio ambiente. Aliás, está fazendo mal para o meio ambiente há 10 anos. Só 2 grupos ganham com essa discussão. As ONGs que fazem da questão indígena ali naquela região o seu case, e com isso ganham muito dinheiro com essa história, e a pessoa que fornece o óleo diesel para o estado de Roraima, que obviamente tem um cliente cativo que precisa do óleo diesel para os seus geradores. Para a gente terminar, o deputado Ricardo Salles é o mesmo ministro Ricardo Salles do Vamos Passar a Boiada? Eu acho que a boiada, se tivesse passado, o Brasil estaria muito melhor. Nós teríamos feito a desburocratização de regras absolutamente irracionais que o Brasil tem. Nós teríamos melhorado a velocidade de investimentos no nosso país. E quando eu fiz aquela defesa, é que as pessoas cortam o trecho em que eu falo que todos os ministérios, eu não estava falando de uma questão exclusivamente ambiental, está dizendo que todos os ministérios têm uma grande lição de casa para ser feita. Pegar esse inferno de normas burocráticas que é o Brasil talvez seja um dos piores países do mundo para empreender. E quando a gente fala em empreender, as pessoas acham que eu estou falando de investimentos, de grandes capitalistas, como alinham as linhas de transmissão. Eu não estou falando só disso, estou falando disso também. Eu estou falando do pequeno empreendedor, do sujeito que quer montar um carrinho de pipoca, uma banca de jornal, abrir um açougue, ou abrir uma padaria. É tanta regra irracional, alvará de funcionamento, licença de funcionamento, coisas que não se justificam. E o que acontece na prática? A economia não anda, o empreendedor não consegue fazer, muitas vezes é achacado pelos fiscais ou pelas pessoas que criam dificuldade para vender facilidade, e o Brasil, infelizmente, fica nessa amarra burocrática de uma visão absolutamente míope de que essas regras irracionais seriam garantia de alguma coisa. Não são. São garantia da pobreza brasileira, da ausência de dinamismo econômico, e o Brasil poderia, com certeza, se tivesse feito a lição de casa, está hoje muito melhor do que está. Né? Você teria pequenos empreendedores abrindo e fechando negócio com velocidade, contratando mais gente, investindo dinheiro, fazendo na cidade e no campo, do norte a sul do Brasil, grandes investimentos ou pequenos investimentos que para essas pessoas são grandes alternativas. E nós não temos, porque prevalece essa mentalidade burocrática, né, anticapitalista, anti-empreendedora, que faz com que, em vez da gente se aliar com os países desenvolvidos do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, a gente fique parecido com essas ditadurazinhas socialistas aqui da América Latina. O deputado é o mesmo ministro, tá? Deputado, obrigado pelo senhor ter vindo, tá? A gente chega ao fim aqui de mais uma edição do Poder Entrevista. Eu queria ter conversado com o deputado Ricardo Salles aí sobre a Prefeitura de São Paulo, que eu sei que o deputado está de olho nela, né? Queria ter conversado sobre isso, queria ter conversado sobre algumas perspectivas também ali de articulação política dentro do Congresso Nacional, né? Desse tom de abrandamento. Hoje ele teve um tom mais efusivo, mas há 2 semanas ele teve ali um encontro com o ministro Flávio Dino na Câmara, foi um encontro muito cortês ali, né, publicamente inclusive. Enfim, queria ter perguntado várias coisas, eu me disse. Queria ter perguntado várias coisas para o deputado, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Conto com o deputado da próxima vez para vir aqui falar mais sobre a gente, de repente, adiantar detalhes do relatório da CPI aí do MST, né? Então, em nome deste jornal digital, né, eu agradeço então ao deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, né? Agradeço também a você que esteve aqui com a gente, sugira esse vídeo aí para outras pessoas, né? E não deixe de acompanhar as próximas edições. Só para lembrar, esta entrevista foi realizada aqui no estúdio do Poder 360 em Brasília, nesta data, dia 24 de maio de 2023, tá? Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal aí do Poder 360, não perca nenhuma notificação e, claro, compartilhe tudo que a gente traz de informação de qualidade aqui para você.